Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje o bate-papo aqui no estúdio é com a deputada estadual Janaína Riva, ela que está no seu segundo mandato, né, Janaína? E vivendo essa turbulência hoje política, econômica e sanitária. O Covid-19 veio aí, já completando agora este mês um ano, Janaína, e a população está sofrendo. E você, como deputada estadual, recebe todas essas demandas. Inclusive, na semana passada, vocês votaram na Assembleia a história da antecipação dos feriados, que era um projeto do Executivo, do governador Mauro Mendes, e por ampla maioria, acho que só teve um voto contrário, né? Vocês derrubaram esse projeto. Como é que está esse turbilhão de confusão que nós vivemos hoje, não só em Cuiabá, mas no estado e no Brasil também? Olha, Eduardo, é um momento de insegurança, acho que para todos nós, né? A gente vive assim numa inconstância, uma insegurança, inclusive jurídica, porque são decisões em cima de decisões, decretos em cima de decretos, os próprios prefeitos também tendo muita dificuldade de se alinhar com o governo do estado. Está atrapalhando muito o estado de Mato Grosso, tá? Essas divergências políticas, essas brigas, esse radicalismo dos extremos. E a gente tem tentado ali dentro da Assembleia fazer um trabalho de conciliação. Então, quando chegou na Assembleia, por exemplo, esse projeto do feriadão, a gente tomou cuidado, todos os deputados, de ouvir antes a população. E era nítido, perceptível que a população não aguentava mais uma paralisação. E um feriadão, principalmente, é só para causar mais aglomeração. Eu tinha plena convicção disso. Você sabe que eu sou do interior, né? Você já me conhece há muito tempo. Tive o cuidado, liguei para os prefeitos lá da região e unânime, deputada, se fizer esse feriadão aqui, vai piorar, a situação vai aumentar os casos, porque o pessoal vai para a beira de rio, o pessoal vai para casa de familiar na zona rural, vai fazer churrasco e a contaminação só aumenta. Então vejo que o estado faz tempo que está adotando medidas que acabam não surtindo efeito nenhum, a não ser o prejuízo aos segmentos econômicos, que eu acho que hoje tem que ser uma preocupação também, porque eu insisto sempre em dizer isso, que não morre só de coronavírus, morre de fome também. Então a situação do estado hoje é muito preocupante mesmo, Eduardo, e é um turbilhão, como você descreveu agora há pouco. O presidente Bolsonaro vem há um ano já falando isso, né? Que nós temos sim que combater o vírus, mas que a economia anda juntinho com a saúde. Que existem até pesquisas em âmbito mundial que mostram isso, né? Cada ponto percentual aí a mais de desemprego é ponto percentual também a mais de mortes, né? Por fome, por desnutrição, por depressão, por suicídio e por outras doenças também. Hoje o sistema de saúde nosso basicamente está tratando Covid, né? Mas e as outras doenças, né? E as pessoas que têm problemas renais, e as pessoas que têm problema de diabetes, e as pessoas que têm problema de câncer. Enfim, são uma série de outras doenças que não pararam, né, Janaína? Não pararam e o presidente Bolsonaro, quando começou a falar sobre isso, sobre economia, a manutenção das atividades econômicas, no início, eu, por exemplo, ainda tinha muita dúvida. Mas quando eu vi que a pandemia ela iria durar mais de ano, como nós estamos vendo hoje, né? Já faz um ano que a pandemia está aí, eu vi que era incompatível você manter os segmentos econômicos fechados. E lá a gente ainda não tinha certeza se o segmento econômico, se as pessoas se contaminavam ou não no comércio. Hoje a gente já tem algumas pesquisas que demonstram que a contaminação não é no comércio. O comércio não é o grande vilão. Exatamente. Tem uma pesquisa, inclusive, que fala sobre os bares e restaurantes. É uma pesquisa nova-iorquina, do site ITER. E nesse site ele coloca lá que a pesquisa feita nos Estados Unidos identificou que menos de 2% da população foi contaminada em bares e restaurantes. É justo o que nós estamos fazendo com os bares e restaurantes? Que estão fechados aí há meses e meses, que abre e fecha. Quer dizer, vale a pena tudo isso que a gente está fazendo? Eu acho que você só pode adotar uma medida, Eduardo, tão dura quanto o fechamento do comércio, se você tiver de fato comprovação de que isso funcione. E hoje a gente não tem. Paris cancelou o lockdown não estava surtindo efeito em Paris. Quer dizer, ficaram fazendo lockdown durante um período de 15 dias e viram que o lockdown não estava resolvendo nada. Como não vai funcionar aqui em Cuiabá, apesar de não ser um lockdown, né? Exatamente. Vamos voltar agora para a fala do prefeito. O prefeito acabou de, enquanto a gente estava gravando aqui, o prefeito estava se pronunciando nas mídias sociais dele. A presidente do Tribunal de Justiça, através de uma ação impetrada
pelo Ministério Público Estadual, pediu que todos os municípios com alto risco de contaminação seguissem à risca o decreto do governo do estado, né? E ela deu isso favorável para o Ministério Público, obrigando com que as prefeituras, que no prazo de 24 horas, que não fizessem o seu decreto do um papel município. Que é nosso, né, Eduardo? Nós fomos eleitos para isso. Exatamente, né? Já vou chegar nesse ponto aí. Então ela determinou que em 24 horas todos os prefeitos, inclusive com ameaça daqueles que não cumprirem, sofrerem sanções penais cabíveis. O Manuel Pinheiro acaba de decretar aí, deve estar sendo publicado, já foi, quando nós estamos mostrando esse programa para vocês, que é gravado, obviamente que já foi publicado o decreto, mas fechou aí por 10 dias, só que o prefeito Emanuel incluiu no decreto dele as categorias consideradas como essenciais, tendo como base o decreto do governo federal, que inclusive mantém academias e salões de beleza, barbearias, igrejas, oficina, recapagem de pneus, esse tipo de serviço aberto. Então, eu acho que é em torno de 60 aí, categorias que vão poder funcionar. Na sua opinião, você acredita que desses 10 dias decretados, que na minha opinião vai virar 20, depois vai virar 30, porque não vai baixar o número, porque o decreto do governo e a desembargadora coloca lá que, se não me engano, é 85% que tem que cair a taxa de ocupação das UTIs. Não vai conseguir chegar até lá em tão pouco tempo. Não chega. Não chega. E nem a longo prazo. As nossas UTIs aqui de Mato Grosso, elas sempre viveram lotadas, né? Num passado não tão distante aqui, ainda quando Pedro Táxi era governador, sem pandemia, sem nada, nós tínhamos pacientes morrendo na fila de espera de UTI aqui em Mato Grosso. E mesmo com liminar judicial. Então, assim, esses 85% é muito difícil a gente atingir em meio a uma pandemia. E acredito que, inclusive, as nossas UTIs, do jeito que estão hoje, com 214 na fila de espera por uma vaga, dificilmente a gente vai atingir os 100%, porque nós já passamos dos 100% faz muito tempo, das UTIs hoje abarrotadas de paciente. Tem paciente entubado nas enfermarias, em todo lugar. Se o lockdown ele fosse uma medida que resolvesse esse problema, eu concordaria com a medida. Mas eu não posso concordar com uma medida que ela não é eficaz. A cultura do Mato Grossense, ela é outra. Nós vivemos aqui rodeados por rios, cachoeiras, zonas rurais. Então, o que acontece aqui é uma realidade diferente. Aí muita gente nas redes sociais, Eduardo, colocou assim para mim, mas a senhora está falando isso porque você não está preocupada de verdade com as UTIs, porque você não perdeu parente nenhum. Eu citei como exemplo, e vou citar novamente aqui para você, o prefeito de Novo Horizonte, Silvano. O prefeito Silvano me ligou no dia que o pai dele faleceu, vítima de Covid de madrugada, e a ligação dele foi na terça-feira de manhã, o dia que nós iríamos votar o projeto do feriadão, e me pedindo, pelo amor de Deus, que não votasse o feriadão, porque o feriadão ia matar mais pessoas. E ele tinha acabado de perder o pai. Perdeu o pai dele de madrugada. O irmão internado também na UTI, transferiu agora o irmão para Manaus, a mãe na UTI com Covid, a família inteira praticamente, e ele me dizendo, deputada, não funciona. Se fizer feriadão, se fizer lockdown, nós vamos perder mais vidas, porque eu conheço a cultura da população do meu município. Vão para o Rio, vão para a chácara. Ah, Janaína, mas estão fazendo isso de maldade? Gente, não é maldade. É porque as empresas, o que os nossos governantes têm que entender é o seguinte: as empresas seguem, principalmente o comércio, shopping centers, seguem os protocolos de biossegurança. Então, todo funcionário que esteja trabalhando... Está seguro. Ele está seguro, porque ele está lá com álcool gel disponível para ele o dia todo, o tempo todo que ele estiver trabalhando. Ele é obrigado a fazer uso da máscara. Com certeza. Né? Enfim, ele eu vejo pela protegido. Assembleia, Eduardo. Aí, quando essa pessoa, agora, que vai ser proibida de trabalhar, que ela vai ter que ficar em casa, você acha que em casa ela vai estar lá usando máscara, ela vai estar com o seu gelzinho, o álcool gel disponível, ela vai estar constantemente lavando as mãos, ou ela vai estar se aglomerando com os vizinhos, com os parentes? E na maioria das vezes, Janaína, você conhece a realidade, porque você, como deputada, você precisa andar pelos bairros, pelas ruas, pelas cidades, ter contato próximo com o povo. Você sabe como é que o povo vive. Tem casas de 3, 4 cômodos que moram 6, 7 pessoas.
Aí outra coisa, Eduardo, entre comprar uma carne para alimentar a família e comprar um álcool em gel, você acha que vai escolher o quê? Um cidadão vai escolher o quê? A bandeja de ovo, que é carne e o povo não está comendo. Tá comendo pé de frango. Tem gente comprando pé de frango. Essa é a realidade hoje. Mas quando você fala sobre essa questão do comércio, isso eu ouvi também do prefeito Vanderlei de Porto dos Gaúchos. Eu estou falando o nome dos prefeitos para você ver que não é uma opinião isolada, não é uma opinião de um grupo de deputados. É o que todos os prefeitos do estado estão defendendo. O prefeito Vanderlei me falou a mesma coisa. Falou, deputada, é muito mais seguro eu manter a minha população no trabalho, onde eles têm à disposição toda a segurança, todas as medidas farmacológicas, tem máscara, tem álcool gel, do que ele na casa dele. E aí eu tiro por mim. O meu exemplo, dentro da Assembleia, quando eu tô lá, toda hora eu tô passando álcool, porque toda hora eu vejo um vidro de álcool, então toda hora eu tô passando álcool, toda hora eu tô de máscara. Eu não peguei Covid dentro do meu trabalho. Isso eu tenho como convicção que não foi lá dentro da Assembleia. Agora, dentro da minha casa, eu passei para minha avó. Então, quem acha que dentro de casa você não passa nem pega Covid, está errado. É lá que a gente pega, porque é lá que a gente está sem máscara. Pega a panela, passa a panela para um, vai lá, pega, faz um carinho em outro. E você vai contaminando as pessoas. Então, na minha opinião, o risco hoje, ele é muito maior dentro das nossas casas, dividindo com os parentes, confraternizando com os parentes, principalmente agora que nós temos um feriado que já é a Sexta-feira Santa, a nossa semana agora de Páscoa. Imagina só a preocupação que nós teremos, quantas pessoas não vão reunir com as suas famílias e vão transmitir a doença. Eu estou muito curiosa para ver os dados daqui a 10 dias do que resultou esse fechamento. Eu tenho certeza que muitas empresas não vão reabrir, não vão conseguir reabrir, porque já estão trabalhando no limite, não tem mais fôlego. Tá? Eu tenho comércio, tenho lojas de ótica e nós temos uma marca que é a rede de óticas Bambu Brasil, que tem 60 lojas no estado de Mato Grosso, que inclusive não é considerada essencial, vão todas estarem fechadas agora. Faço até um pedido para você, se você não pode, através da Assembleia Legislativa, fazer uma lei lá, transformando ótica... Pra gente é um remédio, né? Serviço essencial. Você, por exemplo, que é usuária de óculos. Se eu tirar o óculos de você consegue não assinar um projeto? Você consegue fazer uma leitura? Eu não consigo te ver daqui a aí. É uma miopia alta. É alta. Então é um serviço essencial. Imagina um médico precisando fazer uma cirurgia e ele teve um problema no óculos dele. Perdeu o óculos, quebrou. Ele precisa de um óculos urgente. Quer dizer, isso é um serviço essencial. Concordo. Porque você lida com a saúde. E no nosso município, no nosso estado, não tem essa lei que considere as óticas como serviço essencial. São Paulo estão todas abertas. Faz questão de propor, acho que é muito inteligente. São Paulo estão todas abertas. Curitiba abertas, Belo Horizonte abertas, porque são lá nesses estados são consideradas abertas e vazias, né, Eduardo? Porque hoje não tem mais quem exatamente, não existe aglomeração. O próprio shopping center, eu tenho loja em shopping, em todos os shoppings. O próprio shopping center hoje é um espaço que é gigantesco e está vazio. Você anda no shopping durante o dia, você pega o Goiabeiras, por exemplo, eu acho que o lugar mais seguro para você não pegar Covid é você ir lá para o shopping. Concordo. Porque não tem ninguém no shopping. Agora, no mercado, em compensação, com a restrição de horário que o governo criou. Lotação. Como que pode hoje uma pessoa que sai do seu trabalho, tem gente que tem coragem de escrever, é só se programar melhor. Essa pessoa não tem um pingo de bom senso em entender que a maioria das pessoas saem de casa 2 horas antes para pegar o ônibus, chega no seu trabalho, almoça no seu trabalho e quando sai 6 horas da tarde, como que ela vai fazer para não ir no horário que chega das 6 às 19 horas? Você falou um dado interessante, a maioria das pessoas almoçam no trabalho. Aqui Sim. No meu escritório, na rua de cima, aqui tem um escritório que é da rede de óticas. E todos os nossos funcionários almoçam no refeitório, numa sala, com ar-condicionado, com álcool gel. Essas pessoas eu fechando, elas vão perder essa refeição. E muita gente conta com isso. As crianças nas escolas, que eu estava fazendo uma reunião antes mesmo de vir aqui para essa entrevista, falando sobre as escolas. Realidade de Sorriso, uma reunião com o presidente da Câmara, Damiani, e a secretária de Educação. A secretária de Educação do município de Sorriso defendendo a manutenção da abertura das escolas municipais, que lá estava funcionando, escolas municipais desde maio do ano passado funcionando, e também defendendo a abertura das escolas particulares. Eduardo, em 60 dias funcionando, 50 dias corrigindo, 17.500 pessoas envolvidas entre crianças, professores, colaboradores, fornecedores. Sabe quantos foram contaminados com Covid? 82.
e nem tem certeza se foram contaminados dentro das escolas, num universo de 17.500 pessoas. Para você ver que as crianças, lá em Sorriso, por exemplo, elas estão mais seguras dentro das escolas, porque a professora está exigindo o uso da máscara, fazendo passar álcool em gel, elas estão orientando os pais quando chegam em casa do uso da máscara, do álcool em gel, elas estão comendo, como você disse, se alimentando nas escolas e fora do risco de exposição de violência. Porque o que mais aconteceu nessa pandemia foram mulheres sendo violentadas e crianças sendo violentadas. Abaixaram todos os índices praticamente de homicídios, roubos, furtos, mas aumentou o feminicídio, a violência doméstica e a violência cometida contra criança e adolescente. Então, assim, o abuso sexual infantil também. Então, o que a secretária de Educação argumentou? Deixa as crianças na escola, lá elas estão seguras. Nas casas, os pais têm que sair trabalhar, os pais têm que lutar pelo sustento, as crianças estão ficando sozinhas. E lá elas não estão se contaminando. Para você ver que hoje no nosso país, nem a escola é considerada essencial. Como que não pode ser essencial as nossas crianças aprenderem? Então, assim, eles estavam defendendo isso e mostrando dados. Eu tenho até os gráficos depois, posso te passar também, que eu acho que é uma informação que a gente deve compartilhar. É quase uma cidade, 17.500 pessoas e só 82 contaminadas. Isso deu um índice de 0,05% de contaminação. Irrelevante. Irrelevante para a quantidade de crianças dentro das salas de aula. Janaína, você sente hoje que nós estamos sendo governados, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, pela justiça, pelas pessoas que não foram eleitas pelo povo para tomar decisões em prol de uma sociedade como um todo? Hoje nós somos governados através de canetadas judiciais. Isso incomoda você como parlamentar? Com certeza, com certeza. É claro que isso traz um incômodo, porque eu acho que cada um tem a sua competência, de acordo com a nossa Constituição Federal. E eu tenho certeza que se os juízes, desembargadores, promotores tivessem que concorrer de 4 em 4 anos, como nós temos, eles teriam uma preocupação maior em ouvir a população. Que eu vejo que esse é o diferencial. Quando as pessoas às vezes falam sobre os políticos, eu falo, mas o político é o melhor cargo que existe, você pode trocar ele de 4 em 4 anos. Se não está atendendo a sua necessidade, tchau, manda ele para casa. Diferente dos cargos que são concursados e que agora passaram a ter um protagonismo muito maior durante essa pandemia, seja STF, STJ, Tribunal de Justiça, enfim, da primeira instância até as últimas instâncias e também do Ministério Público da mesma forma. Isso não quer dizer que a gente esteja discutindo aqui que a gente não goste da desembargadora, do desembargador, do promotor, mas eu acredito que essa é uma incumbência que cabe aos políticos, que cabem aos políticos. O nosso cargo cabe isso. O deputado estadual, vereador, nem tanto, mas os prefeitos, os governadores concorreram para terem essa prerrogativa. Porque fala-se tanto em democracia que o poder emana no povo, mas isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Se você acredita nisso, você está completamente enganado, porque você e eu não temos poder algum, nenhum poder. Porque uma canetada mexe com a minha vida, com a da deputada, com a do presidente da República. Nem o presidente manda nesse país. O prefeito agora também não manda na cidade. Não é assim, Janaína? É um negócio muito estranho, essa democracia que a gente vive, né? Eu acho que você concorda comigo que uma pessoa que não precisa passar por uma avaliação rotineira, como nós temos que passar, os políticos têm que passar, ela não tem essa preocupação tão grande em agradar o povo, em ouvir o povo. Que não seja agradar, que seja ouvir o que é o sentimento da população nesse momento. Quando a Assembleia reprovou o feriadão, eu vi em vários grupos, as pessoas criticando, falando mal, a gente atendeu o que a população queria. Eu cheguei a fazer um discurso, Eduardo, quando eu falei assim, a gente está seguindo a nossa intuição, muita gente questionou, mas seguir a intuição e a ciência, o que tem comprovado nesse país hoje? Não tem nada comprovado nesse país, a gente não sabe o que funciona e o que não funciona. Então, sim, a gente tem que agir ouvindo a voz das pessoas, da população. E o que eu tenho ouvido hoje, rotineiramente, dos prefeitos que estão lá na ponta, porque eu sou uma deputada, eu estou aqui fechada dentro de um prédio aqui na Assembleia, como você disse. Em algumas oportunidades a gente está no meio da população, tá, mas na pandemia é difícil a gente estar no meio das pessoas. A última vez que eu estive no meio de muitas pessoas foi durante as eleições, que eu era contra. E a justiça decidiu que as eleições tinham que acontecer. Eu falei muito... Foi decidido por quem eu falei muito no período pré-eleitoral de que
na minha opinião de leigo, né, da saúde, mas seria uma coisa óbvia, já que lá no começo, há um ano atrás, quando começou em março, nós ficamos fechados aqui em Cuiabá por quase 60 dias, né, de fechamento. Muitas empresas faliram, muita gente perdeu emprego, muitas portas não reabriram, muitas outras vão fechar agora, nesses 10, 20, 30 dias que vão ficar fechados novamente. Eu preguei muito, falei assim, olha, a eleição tinha que ser prorrogada, vamos dar mais 2 anos de mandato para todos os vereadores do Brasil, todos os prefeitos, vamos unificar esse negócio. Quem é que decidiu? A Justiça Foi a Justiça. A Justiça Eleitoral. E é bom, é legal a gente lembrar fez uma campanha mega, inclusive com o doutor Drauzio Varela, dizendo que era seguro você exercer o seu voto, você exercer a democracia, né? Você ir votar. Só que o problema não era o dia da votação, você ir lá na sua sessão eleitoral, depositar o voto lá na urna eletrônica e ficar em dia, kits com a Justiça Eleitoral. O problema não era esse, o problema eram os milhares de candidatos a vereadores em todo o Brasil e as centenas de candidatos a prefeito em todo o Brasil. Eu vi várias reuniões com muita aglomeração, reunião com 100, 200. O prefeito teve reunião do prefeito aqui em Cuiabá de 3.000 pessoas. No centro de eventos, no Hotel Fazenda. Hotel Fazenda Mato Grosso, teve isso aí, teve festa de comemoração com 10.000 pessoas na porta do Chopão. Exatamente, aí eu ia te falar, quando isso aconteceu, a maioria dos políticos eram contra. E aí o que todo mundo falava, muitas pessoas falavam, que sempre tem uns do contra, isso é normal. Ah, mas eles são a favor porque eles querem mais 2 anos de mamata, mais 2 anos no poder. E hoje a população fala o quê? Aí, ó, tudo começou na eleição, porque os políticos fizeram a eleição. Gente, é um processo democrático. Ali tinha que ter havido uma saída. O senador Wellington Fagundes apresentou, na época, no Senado, pedindo a prorrogação por mais 2 anos. E o Poder Judiciário, através da época do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, se não me engano, que era o presidente do TSE, determinou que haveria eleições. Olha o risco que nós fomos colocados também. Você acha que eu gostaria de ter que estar no meio das aglomerações? Naquele período, eu com o bebê, você lembra? Meu bebê estava com 1 mês. Desde então, desde as eleições do segundo turno, se a gente parar para ver... E estava controlada a pandemia. Em setembro, estava tudo controlado. Em novembro que foram as eleições. As eleições foram em novembro. Novembro e dezembro, que teve o segundo turno. Isso, a campanha foi no mês de outubro. Isso, né? isso. Todo mês de outubro e 15 de novembro foi a eleição, depois dia 29 de novembro quase comecinho de dezembro, foi isso mesmo. O segundo turno. Então, daí para frente que começou a descambar a contaminação. Ninguém me tira isso da cabeça. Agora eu pergunto, cadê a ciência? Cadê a justiça? Cadê o Ministério Público, que não levantou bandeira nenhuma para que não houvessem eleições municipais nesse período, já que nós estávamos passando por uma pandemia? E se a pandemia... Porque é muito fácil, Janaína, deixa eu desabafar aqui, porque... Fica à vontade. Eu vou dizer... Estou aqui para te ouvir também. Eu vou dizer o que eu ouço das pessoas, o que eu vejo em comentários nas páginas dos sites, quando vem uma matéria, o que eu ouço nas redes sociais. As pessoas, elas não conseguem entender o seguinte: quem decreta o lockdown ou o fechamento, geralmente são pessoas que têm salários de 30, 40, 50, 60 mil reais garantidos. Se fechar 1 mês, 2 meses, 3 meses, está lá. Respeito muito a decisão da desembargadora, mas ela pode fazer a quarentena dela tranquilamente, trabalhando no seu home office, com o seu belo computador iMac, né, que deve ser um Macintosh, com todo o conforto, recebendo suas refeições via delivery, com todo o conforto do mundo. O nosso nobre chefe do Ministério Público também pode fazer a mesma coisa, né? Ganha lá seus 40, 50 mil reais por mês, fora as verbas que foram criadas recentemente, como o auxílio saúde para os promotores, né? Gasto de 2 milhões de reais para compra de celulares ultramodernos, os iPhones para os promotores, que virou até um escândalo nacional. Enfim, só que não é a realidade. Não estou falando isso por mim, não, tá, pessoal? Porque eu posso ficar na minha casa hoje, tomando banho de piscina, 6 meses se eu quiser. Eu tenho patrimônio para isso. Eu consigo fazer isso. A Janaína consegue fazer isso.
tem patrimônio, tem renda, vai receber o salário dela. E só dela. servidora pública, recebe em dia, Vai como receber você em está dia. citando. Agora, eu não estou falando por mim, eu estou falando por muita gente que precisa trabalhar hoje para ganhar um dinheirinho para comer à noite. Senão ela não vai comer. Janaína, eu vou te contar uma história. Eu ia até te falar. Quando eu cheguei aqui, só para não perder meu raciocínio, quando eu cheguei em Mato Grosso, eu vim em busca de oportunidade. Eu tinha 19 para 20 anos de idade, eu já tinha uma filha de 6 meses. Com 21 anos, meu pai faleceu. Ele tinha 40, eu com 21 anos, meu pai 46 faleceu de câncer. Eu passei dias aqui, Janaína, que eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite para minha filha de 6 meses. Com 20 anos de idade, já pai de família. Então eu sei o que é você não ter o dinheiro para comprar 1 litro de leite. Eu sei, eu passei por isso. Eu não nasci em berço de ouro. Então quando eu falo aqui, eu não estou contra a desembargadora, o prefeito, o governador ou qualquer outra medida para que você contenha a disseminação do vírus. Eu estou dizendo aqui que não é só o vírus que mata. Tem gente que vai ficar sem comer, tem gente que vai se suicidar, tem gente que vai entrar em profunda depressão. E isso ninguém enxerga. Eduardo, quando eu ia te falar agora, quando eu ia lhe interromper no que você estava falando, eu me sinto muito mal de ver que tem colegas que defendem o lockdown e não pregam aquilo que eles... Quer dizer, aliás, eles não fazem aquilo que eles pregam. Como que você prega hoje um fechamento total, você não abre mão do seu também? Para você ver o quanto é difícil. Eu gostaria de ver, porque é constitucional, Janaína, não sei qual que é o percentual, mas, por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Procuradoria, Assembleia Legislativa, todos eles recebem um percentual sobre a arrecadação dos nossos impostos. Sim, claro. Correto? Sim. Eu não vi nenhum poder, nenhum deles, nenhum, dizer o seguinte: olha, nós estamos abrindo mão aqui de 10%, 20%, 30% do nosso dinheiro garantido constitucionalmente para que seja revertido, devolvido para os cofres públicos e revertido especificamente para ser usado na área de saúde. Não vi ninguém fazer isso, não vi ninguém abrir mão de privilégio nenhum, não vi nada disso. E o povo está vendo isso, o povo vê isso, o povo vê notícias de promotor criando penduricalho para acrescentar no seu bolso. O povo vê isso. Gente, vocês têm que entender isso. Promotores, juízes, desembargadores, não estou aqui contra vocês. Eu estou dizendo só que o povo enxerga as coisas que acontecem. E a vida que vocês levam não é a vida de 90% da nossa população. Você sabe disso, Janaína. Mas e não é preciso, Eduardo, ter passado por isso para você ter essa sensibilidade? Eu, graças a Deus, não passei por isso que você passou. Até comentei com você, na hora que a gente estava nos bastidores, eu, sinceramente, eu não sei o que é pior. Você ver um filho seu passando fome ou você morrer de coronavírus? Porque eu me coloco na posição dessas pessoas que estão com seus filhos passando fome dentro de casa. Eu não preciso ter vivenciado isso para ter essa sensibilidade. Quer dizer, você não passou por isso, mas você não pode se colocar no lugar dessa pessoa que está passando por essa situação difícil. Tem gente que não se coloca, Janaína. Infelizmente, tem gente que não tem sensibilidade. E fazer uma defesa com você. Eu até fiz um desafio nas minhas redes sociais. A Assembleia, do ano passado para esse ano, devolveu 50 milhões de reais em um ano. Eu queria ver os demais poderes também fazerem isso. Poderes, instituições, porque a gente está economizando. E todos têm dinheiro em caixa, porque nós não estamos voando. Tem 2 milhões para comprar de celulares para promotor, podia abrir mão disso aí e reverter para a saúde. A conta que eu estou fazendo é a seguinte: nós não estamos voando, tem economia de energia, tem economia de passagem, tem economia de hora extra, porque antes tinha, quando ia para o interior, o funcionário recebia hora extra. Todas as economias que nós tivemos, e nós ainda temos dinheiro em caixa para ajudar o Estado. Tanto é que a gente está cogitando agora fazer um centro de triagem para ver se a gente consegue auxiliar o trabalho da Arena. A Assembleia pode fazer isso? Então, nós estamos encontrando uma forma de fazer. O que eu vejo? Legalmente. Eu vejo o quê? Que pela Constituição a gente não pode, mas viver num estado de exceção, eu acho que tudo que for para a gente dar dinheiro para ajudar a população, nesse momento tem que ser legal, né? A gente tem que considerar legal. Eu vejo muita gente colocando óbice na burocracia. Eu não faço isso porque a burocracia não permite. Para com isso. Quem que vai questionar aqui a Assembleia pegar dinheiro e devolver igual está devolvendo?
A gente está querendo comprar 30 mil cestas básicas e mandar para o estado inteiro, porque uma dificuldade que a gente está tendo é que as ações elas estão concentradas em Cuiabá, principalmente Várzea Grande, e tem muitas cidades polos aí que estão desassistidas, né, no interior do estado. Então a gente está cogitando e também comprar oxigênio. São todas medidas agora que a gente quer fazer de novo. E o que a Assembleia está pensando, gente? Dinheiro não é problema, que falte dinheiro para as outras coisas. Se faltar dinheiro para o deputado usar depois em outras atividades, a gente tem que pensar no agora. Eu não posso ficar aqui querendo guardar dinheiro pensando que daqui a um ano eu vou usar. Eu tenho que fazer o agora. Lembrando que o deputado recebe cerca de 60 mil de VI. Cerca de 65 mil de VI. VI é verba indenizatória, que ele pode gastar sem comprovação nenhuma de onde essa verba foi gasta. E pode devolver. E pode devolver e usar esse dinheiro como a gente está fazendo. Então, todas as economias, por que os outros poderes não fazem isso? Os outros poderes têm isso também, né, Jana? Tem auxílios. Que fala-se só da Assembleia? Às vezes não tem o mesmo nome, que é a verba indenizatória, mas tem outros auxílios. Eu acho que nesse momento, se todo mundo abrir mão de um pouquinho, como a Assembleia, por exemplo, devolveu esses 45 milhões, e agora a gente quer fazer mais uma devolução, o presidente Max e o secretário Botelho chegaram a falar na gente devolver mais 50 milhões para o Poder Executivo. Isso num prazo de um ano, são 100 milhões. Isso representa, a Assembleia hoje tem um orçamento que acho que aproxima 500 milhões de reais, não chega a isso, mas olha quanto isso é significativo. Se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte, já ajuda, já ajuda. Nós fechamos uma iniciativa, até parabenizar aqui o deputado Avalone, que é ele que liderou esse movimento, o Eduardo, de arrecadação de cilindros de oxigênio. E em pouco mais de 5 dias arrecadou 222 cilindros, tudo da iniciativa privada. A Assembleia vai dar o dobro do que arrecadar. Então, assim, é possível fazer. Acho que está faltando uma coordenação no nosso estado dessas ações, mais união. Você falou agora há pouco do prefeito Emanuel. Não é a hora da gente deixar as divergências de lado e ele se unir ao Mauro Mendes e estudar um auxílio digno para a população. Gente, R$150. Acabou de decretar um lockdown de 10 dias. Para uma pessoa que é freelance, 10 dias sem trabalhar, R$150 alimenta uma família? Nenhuma pessoa. Em 10 dias não alimenta, o Estado está dando isso por mês. Jana, vamos falar sobre isso no próximo bloco, vou chamar um intervalo agora. Voltamos ainda com a deputada Janaína Riva. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio Janaína Riva, deputada no seu segundo mandato. Janaína estava falando do programa social que o governo do estado, que o Mauro Mendes lançou, ele e inclusive acho que foi a Virgínia Mendes, que sugeriu esse programa ao governo. Muito bom, né? E foi limitado, acho que a R$150, é isso? Isso, foi limitado a R$150. Até quando eu fiz a crítica na tribuna, porque assim, as pessoas têm que entender que a hora que a gente está numa tribuna, igual nós estamos aqui, você fala com emoção, você fala com coração. Às vezes não sai exatamente da forma como você queria que as pessoas entendessem. Mas quando eu falei do auxílio de R$150, é lógico que R$150 ajuda, mas não é o suficiente. Eu acho que para um estado do tamanho de Mato Grosso, com a arrecadação que só cresce, nós crescemos 15% a nossa arrecadação. Um período de pandemia, onde todo mundo está enfrentando uma crise gigantesca no Brasil. Mato Grosso surpreende, nós somos o primeiro disparadamente, em comparação com os outros estados. Qual que é a previsão de superávit para esse ano? A previsão de superávit passa a casa dos 2 bilhões, a gente estima que pode chegar até os 3 bilhões. Então, o que eu venho questionando o estado é o seguinte, com um superávit desse, não pode destinar 1 bilhão para fazer os auxílios, estimular a renda dessa população mais carente. Gente, a gente tem que ser coerente. O quilo da costela está R$40. Costela, o pé de frango, que a gente citou agora há pouco aqui, que eu vi muita gente comprando e divulgando, uma sacolinha assim custa R$8. R$150 não alimenta uma família. Então, a gente tem que criar alternativas de fortalecer. Será por 3 meses? Esse auxílio vai ser acho que por 3 enquanto, não sei se tem período estipulado, não. Eu acho que se tiver... Tem sim, porque são 45 milhões, 3 meses, 15 milhões ao mês. Se tiver, eu acho que vai ter que ser alterado e colocar enquanto perdurar a pandemia, enquanto durar a pandemia, né? Previsão de atender a 100 mil famílias. Então, assim, a atitude é louvável, mas, gente, é pouco. É pouco. Tem outros estados que estão fazendo mais com a condição financeira muito pior do que o nosso.
Eu até comentei com você, Ceará pagando a conta de luz de 500 mil famílias de baixa renda. Uma atitude louvável, porque está todo mundo dentro de casa. Distribuindo botijão de gás. Rio Grande do Sul, pagando auxílio também. Se eu não me engano, o auxílio lá é de R$500. Eu lembro se é 400 e a prefeitura está dando mais um pouquinho. Então, assim, a gente tem capacidade de fazer mais. Vamos ser audaciosos para fazer o bem. Mas você não faz parte da base do governo? Faço, lógico, e eu tenho criticado muito por isso. Mas não existe lá uma reunião mensal, quinzenal? Não dá para criar um comitê de enfrentamento econômico? Porque não adianta, vocês não são médicos, não vão atuar nessa área da epidemia. Mas dá para vocês criarem, até uma sugestão minha agora para você, acabou de instalar aqui o Insight, sugerir ao governo e à própria Assembleia criar um comitê, né, econômico enquanto perdurar a pandemia. O que o governo pode fazer, o que o poder público pode fazer na questão econômica, como o presidente vem dizendo, né? Nós temos que cuidar da saúde, mas temos que cuidar também da economia. As duas coisas andam juntas, até porque você não faz nada na saúde se você não tiver dinheiro. E eu ouvi o Emanuel Pinheiro afirmar agora na live dele, quando ele estava anunciando o decreto, que dinheiro não foi problema, que ele recebeu, ele nunca tinha visto tanto dinheiro do governo federal para o município de Cuiabá e para todos os municípios do nosso estado e também para o estado. Essa foi uma das coisas, inclusive, que eu citei também, a população não entendeu o que eu quis dizer. Quando eu falei, a população não, alguns, né? Quando eu falei que não faltou dinheiro por parte do governo federal, realmente nunca os municípios e o estado tinham visto tanto dinheiro. Não são aqueles dados que algumas pessoas divulgam, o estado recebeu 15 bilhões. Não é isso, a gente sabe que não é isso, esses impostos são impostos que obrigatoriamente o governo federal de qualquer maneira já tem que passar todo ano. Mas aquele auxílio que o governo federal passou para o estado de Mato Grosso, de mais de 1 bilhão, acho que foi aproximadamente 1,5 bilhão, muitos prefeitos investiram em outras coisas, achando que o máximo que a pandemia chegaria, que o ápice, nós já tínhamos vivido, e não era verdade. Agora, quando a coisa se agravou, muito do dinheiro está aplicado em asfalto, em aquisição de maquinário, em outras iniciativas. Então, infelizmente... Agora querem mais dinheiro do governo federal, infelizmente, que foi usado, olha, aqui é o deputado falando, o dinheiro foi usado para outros fins que não os fins da saúde. Claro, sem generalizar, né? Não foram todos que fizeram isso. Tem várias prefeituras aí que estão com iniciativas muito boas. Hospital de campanha, não estão reclamando de dinheiro para a saúde. E você não é bolsonarista, mas tem outras que gastaram. Não, nunca fui bolsonarista roxa de defender. Eu só defendo aquilo que eu acho correto, que está fazendo corretamente. Tem algumas coisas do presidente que eu critico? Sim, eu acho que o presidente, desde o início, se ele tivesse como ele está agora, usando máscara, fazendo mais... Ele está fazendo um trabalho agora diferente, que eu estou achando muito melhor, de conscientização da população, da gravidade do problema. Continua com as mesmas opiniões de abertura de comércio, tudo, que nisso eu acho que ele estava certo desde o início. Quando nós fechamos de forma precipitada. Nós passamos 3 meses fechados com as nossas UTIs vazias, com a nossa lotação de UTI baixíssima. Hospitais de campanha no Brasil todo que não entrou nenhum paciente. Exatamente, por quê? Precipitamos. Isso o Mauro fez certo, porque na época aqui, eu me lembro bem que o Beto, que hoje é secretário de esporte, na época ele me disse, olha, para locar um hospital de campanha por 60 dias, custa 16 milhões. Isso foi a informação que ele me deu na época, posso estar enganado agora na minha memória. Mas ele me disse, custa 16 milhões para o Estado montar um hospital de campanha aqui alugado por 60 dias. E o Mauro tomou a decisão de construir leitos no Metropolitano que foram ficar fixos e gastando 13 milhões, se não me engano, o que foi gasto à época. Nisso ele acertou. Agora, André, o Emanuel... já chamando pelo nome do seu irmão. O Emanuel disse hoje que das vagas que hoje estão na fila por UTIs na capital, 70% são pessoas do interior. É verdade. Aguardando nessa fila. É verdade. Eu cheguei a ver a tabela, 75% hoje dos leitos de UTI do estado são ocupados por pacientes do interior. 25% são pacientes de Cuiabá e Várzea Grande. Mas isso dá mais ou menos equivalente à população mesmo, né? Agora, o que a gente tem questionado
é que o governador Mauro Mendes, até muita gente me pergunta, mas por que você está na base e tudo? Na minha opinião, o Mauro é um excelente gestor. Ele, quando assumiu o Estado, ele realmente assumiu o Estado numa situação muito precária e muito ruim. Melhorou muito a condição financeira do Estado. Hoje a gente está discutindo aqui um Estado que tem dinheiro em caixa para fazer. E não era essa a realidade. Você quer saber o que vai fazer com o dinheiro. Exatamente. Então, quer dizer, a briga agora é outra. Não é a falta do dinheiro. Exato, a briga agora é outra. Então, quando o Mauro assumiu, eu me lembro que nós tínhamos aproximadamente, eu não lembro exatamente, mas era algo em torno de 250 leitos de UTI. Hoje nós temos mais de 550 leitos de UTI no estado e procurando mais municípios para abrirem UTIs. Em Cuiabá, 215, o prefeito falou hoje. Município como Primavera do Leste, para você ter uma ideia, o município de Primavera do Leste tinha nenhuma UTI. Hoje tem 36, está chegando a 40 UTIs no município de Primavera do Leste. Assim, para a gente ter uma noção do quanto se aumentou de investimento na saúde. Quitaram todos os atrasos da gestão do Pedro Taques, todos os atrasos. Estão agora, inclusive, quitando o repasse dos municípios que ele não tinha feito para dar um auxílio para os municípios, para engordar a conta dos municípios. Mas foi quitado tudo que estava em atraso. Então, assim, a gestão é uma boa gestão. O que está faltando é essa gestão ser mais audaciosa, como nós dissemos aqui, e ela ser uma gestão que abrace mais a população. Acho que está faltando sentimento, está faltando humanizar a gestão. Então, assim, eu me sinto no direito, por ser da base, de fazer essas críticas ao governador. Eu votei todas as medidas para ajudar na recuperação do Estado. Suas críticas são construtivas. Exato. A única coisa que eu não votei... Não são destrutivas nem infundadas. A única coisa que eu não votei, Eduardo, foi contra servidor público, porque eu tinha feito esse compromisso com os servidores. Agora, a gente parou de fazer essa discussão dos servidores públicos, por quê? Porque eu entendo que esse não é mais o momento da gente discutir mais. Nem até mesmo o RGA, nesse momento, está comprometido a discussão, não tem ambiente para discutir hoje. Nem o RGA, que é a correção inflacionária. Então, assim, você tem que ter razoabilidade. Então, quando eu critico o governador, é justamente pensando que a gente pode fazer mais do que nós estamos fazendo pelo povo mato-grossense. Esquecemos de falar da Santa Casa também, que foi assumida pelo governo do estado, né? Exatamente, teve a Santa Casa. Hoje está atendendo a questão de Covid lá, as UTIs. E também tem tomógrafo lá, as tomografias. Tem tomografia e até nós temos tomógrafo suficiente no estado para atender essa demanda de verificação do pulmão, para saber o vidro fosco, o aparelho vidro fosco para detectar o Covid? Não, a gente precisa de mais. Hoje a demanda realmente, as filas estão apertadas. Até eu recebi uma crítica sua sobre essa questão das tomografias e foi muito positiva, porque nós já estamos adquirindo tomografias para outros municípios do estado, a partir desse trabalho da Secretaria de Saúde do estado de Mato Grosso. Então, assim, ainda falta. Você foi na ferida? Falei com o secretário Gilberto, tem essa demanda e alguns já estão sendo adquiridos, outros a gente está colocando emenda parlamentar também para atender. Aliás, cheguei a dar essa sugestão também e quero ver se eu consigo fazer isso. Eu estou com muita vontade de pegar as minhas emendas e tentar transformar elas em custeio de saúde para auxiliar os municípios no combate à Covid. Não que o asfalto, como eu disse aqui, não seja importante, não que as outras medidas não sejam, mas eu acho que nesse momento o mais importante é o investimento em saúde. A sensação de insegurança é tão grande que a pessoa que está lá na ponta, ela pensa assim, poxa, que ótimo, aqui vai ter um prédio novo para a prefeitura, excelente, mas será que eu vou estar viva para ver ele ficar pronto? Então, agora a gente tem que focar mesmo na saúde e no combate à Covid, por isso que eu tenho insistido com o governador Mauro Mendes. Olha, se eu tivesse poder, Janaína, eu faria a maior obra para esse estado, que seria todo o recurso disponível, ele ser canalizado apenas nesse período de pandemia, enquanto estivermos com pandemia, apenas para a saúde e para socorro financeiro das categorias que estão aí sem trabalhar. Vou dar um exemplo, pessoal de eventos. O pessoal de evento é terra arrasada, estão sem trabalhar há mais de um ano. Setor de bares e restaurantes também, que faturavam mais à noite também, outra terra arrasada. Então eu acho que esse ambulantes, esse superávit, esse dinheiro, para quem não entende, superávit significa sobra de dinheiro em caixa.
Se você ganha 10 mil por mês, você paga lá a sua despesa com 8 mil, sobra 2 mil. Você tem um superávit de 2 mil sobrando para você ver o que você vai fazer com o seu dinheiro. E até, né, Eduardo, para a gente colocar para a população saber, esse superávit são ações que não estavam previstas no orçamento que a Assembleia aprovou. Então, quer dizer, esse dinheiro, ele não tem destinação. Exatamente, ele não tem destinação específica. Ele é um dinheiro que entra para a conta do Estado, e aí o governador tinha lançado aquele programa de investimento na ordem dos 9 bilhões. O governador tem que entender que esses investimentos na ordem de 9 bilhões, eles eram muito importantes há um ano atrás. Hoje eles não são mais tão relevantes quanto os investimentos na saúde. Então não tem problema se a gente não conseguir entregar aquilo que a gente prometeu há 2 anos atrás. A população vai entender que o momento é outro. Ninguém quer saber de estrada nesse momento, de ponte nova, eu tenho de falado prédio isso. novo. Atende o que é emergencial. Ninguém quer saber de rede de esgoto nesse momento. Atende o que é emergencial, ponte que está caindo, buraco que está crescendo. Atende isso que é emergencial. As pessoas querem saber se elas vão ter emprego, os pequenos e microempresários, se eles vão conseguir ter fôlego para reabrir as suas empresas, né? Hoje, para você pegar dinheiro emprestado, até do próprio governo, você tem que estar com o nome limpo. Como é que, depois de um ano, um pequeno ou microempresário, depois de terra estando arrasada pela pandemia, vai estar com o nome limpo? E a burocracia, outra crítica que a gente fez ao governador, ele conseguiu fazer esse programa para auxílio das MEI, né, e micro e pequenas empresas, e aí na hora de fazer a burocracia, isso que você falou, tem que estar com o nome limpo, tem que ter documento de tal coisa, documento de tal coisa. As pessoas até desistem, elas falam, não vai sair. Ninguém até agora recebeu R$1 desse programa do Desenvolve. Programa maravilhoso, parabéns ao César Miranda, ao governador. Lá tem dinheiro da Assembleia também, 10 milhões da Assembleia. É um empréstimo, né? Com cobrança de juros, baixo, mas com cobrança. Baixo. Os juros, na minha opinião, devia ser fundo perdido. As pessoas têm que ter um auxílio financeiro, eu acho até que sem pagar nada. Ou pelo menos para os funcionários. Que aí dava para você fazer um fundo perdido pagando o funcionário do estabelecimento. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu sou empresário. A grande maioria dos comerciantes só não quebrou nesse último ano justamente por causa da ajuda federal. Por exemplo, nas minhas empresas, durante o tempo que ficou fechado, eu coloquei os funcionários todos para o governo federal pagar a conta. 70% da minha força de trabalho... Isso aconteceu também na empresa do meu marido. 70% da minha força de trabalho foi paga durante 4 a 5 meses pelo governo federal. E agora o governo federal acaba de tomar outra medida, que é a prorrogação do pagamento do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, que venceria agora dia 20 de abril, vai poder ser pago lá para outubro, se não me engano. Ótimo, acho que é 90, 120 dias. E a medida da ANEEL também, proibindo o corte de energia, né, para as famílias e população carente por 90 dias. Que também não vão poder mais ter a sua energia cortada. Uma medida também federal da ANEEL. Ajuda, mas não adianta só não cortar hoje, mas a pessoa vai ter que pagar essa conta. Exatamente, não deveria ter que pagar, foi o que a gente comentou. Você tinha que isentar essas pessoas, até X quilowatts, a pessoa vai estar isenta de pagar a conta. O tamanho do lucro dessas empresas custa ajudar um absurdo. pouco. Então, é isso que eu questiono junto com você aqui, acho que você tem o mesmo sentimento. A gente não está questionando aqui o governo do Mauro, se ele é ou não é um bom governador. O que nós estamos dizendo é que ele tinha que ser mais audacioso nas medidas. O Mauro é meu amigo, inclusive, já convido o governador para vir aqui, Mauro, tira um tempinho para vir bater um papo conosco aqui e falar das suas intenções aí, na frente do governo do Estado, e a população quer te ouvir. Eu mesmo estou querendo te ouvir aqui faz tempo, então já fica o convite para você vir aqui ao programa Viva. Janaína, está acabando o nosso tempo? Já me deram um toque ali, é isso, Davi? Está acabando? Parece que voa, né? Voa, né? Já falamos quase 50 minutos. Janaína, você traz o nome Riva. O seu pai foi presidente, foi primeiro secretário durante anos na Assembleia Legislativa. Sofreu o parlamentar mais processado da história da política mato-grossense. Você veio a reboque, obviamente, para a política através do seu pai. Com certeza. Mas hoje você, não sei se você pegou esse espólio político que seu pai deixou. Alguns, outros eu não consegui manter, né? Porque a estrutura do meu pai era muito grande. Mas você criou sua identidade própria. Apesar de ter o Riva no sobrenome, mas o nome Janaína se sobressaiu ao sobrenome.
Você ocupou o seu espaço. Eu fiquei muito... Como muitos não acreditavam. Obrigada. Né? Muitos não acreditavam. Nem eu acreditava, Nem pra você. ser sincero. A Janaína é uma deputada nova. Quantos anos? 32. 32 anos. Já 2 filhos. Já tenho 3 filhos. 3 filhas. Paredeira essa menina. E ela vai lá, pare, né? o filho e vai trabalhar. Né? Hein? Pare e vai trabalhar. E vai trabalhar. Não consigo ficar em casa. André, olha, eu toda hora chamando pelo seu irmão. Vou ter que ir lá no Repórter MT. André do Repórter MT, meu irmão tem o site de notícias. E sou apaixonada por ele também. Um beijo, André. Hein, Janaína? Eduardo, isso pesou pra você? Não, vou falar uma coisa pra você. Quando eu assumi o meu primeiro mandato, eu achava que meu pai ia fazer tudo por mim. Eu tinha essa impressão, falava, não, eu tô tranquila, vou assumir, meu pai sabe tudo, vai fazer tudo. Meu pai foi preso, não escondo isso de ninguém. Hoje meu pai é um colaborador da Justiça, fez a sua delação, está devolvendo o recurso para a Justiça, aquilo que a Justiça entendeu que deveria ser feito. E meu pai é um homem de personalidade muito forte. Então eu tinha medo, falei assim, será que eu vou conseguir me destacar vindo de um pai que tinha uma força absurda como meu pai tinha na política mato-grossense? E eu aprendi que eu tinha que ser eu e tocar a vida. Se fosse para dar certo, daria certo, mas criando a minha identidade. E engraçado, assim, meu pai aprendeu a me respeitar muito por isso. Pela minha personalidade, que você sabe que eu tenho uma personalidade muito forte, assim. Eu sou muito decidida quando eu opto por fazer uma coisa, eu quero ir até o fim naquilo. E sou muito fácil também de reconhecer meus erros. Uma coisa que meu pai fala que ele acha muito diferente de mim e dele é que eu tenho melhores relações. Ele sempre fala isso, fala, você é melhor de relacionamento do que eu. Eu sei quando recuar. Eu sei pedir desculpa. Meu pai tinha essa dificuldade. As mulheres são muito mais sensíveis, né, Janaína? Eu acho que pode ser isso. As mulheres guardam muito menos mágoa, as mulheres ficam muito menos raivosas. E eu acho também que vocês homens, assim, também, vocês têm uma coisa mais de querer mostrar que um é mais forte do que o outro. Eu acho que isso é uma questão até de desde pequenininhos tem isso, quem é mais forte. Nós mulheres, a gente não tem tanto disso. Então, eu fico muito satisfeita hoje de saber que quase 90% da população mato-grossense me conhece. Na pesquisa que esses dias o deputado Paulo Araújo me mandou, 86% da população, quando pergunta de um deputado, cita o meu nome. Então, isso para mim é muito significativo, que mostra isso que você falou, que eu estou conseguindo trilhar o meu caminho. E sair da aba do pai, do marido, para a mulher é muito difícil. Nós somos criadas assim. O estigma que ficou da trajetória do teu pai, com os processos, foi preso, está devolvendo dinheiro. Você pode ver outras mulheres que têm poder, que eu chamo às vezes de mulheres poderosas, desde as autônomas, que são advogadas, desde uma desembargadora, desde uma promotora, sempre tem alguém que quer colocar essa sombra de um homem que manda nela, que está por trás dela. E vocês, homens que são casados, sabem que isso não é verdade. Não é verdade. Lá em casa quem manda é minha mulher. Então, assim... Na sua também, né? Na minha também. Além de eu mandar, manda minha mãe também. Tá certo. Então, assim, eu acho engraçado isso, que as pessoas insistem em vincular a gente com homem, mas é difícil a gente desvincular, mas eu sinto que eu estou no caminho certo. Eu ouço meu pai, às vezes, ele brinca que quando ele quer que eu faça alguma coisa, ele fala ao contrário, que eu nunca ouço ele, mas não é verdade. Eu ouço muito ele, mas eu gosto também de seguir aquilo que eu acredito, porque eu acho que hoje a política vive um outro momento, são novas pessoas, são novos jornalistas, com novos perfis, com novos pensamentos, e a gente tem que acompanhar essa evolução política do nosso Estado. Obrigado, Janaína, pela tua presença aqui. Você de casa, desculpe se eu tenha me exaltado um pouquinho aqui, Janaína, porque às vezes a gente nem deve fazer isso, né, na função que a gente exerce aqui, mas transmitindo o que a gente ouve do povo, da população. É como você é deputada, você tem o povo buzinando na orelha o tempo todo e o sentimento do povo é o que deveria valer, né? Aí, o que eu falei para você, eu não julgo porque eu faço isso direto também. É bom a gente desabafar, falar o que sente. E você só é o jornalista que Eduardo, conhecido pelo estado inteiro justamente por ser uma pessoa original, que fala aquilo que sente. E eu acho que para nós políticos, o que vale é a gente ouvir de fato o que as pessoas querem. Aquele político que vive rodeado de puxa-saco, que só fala o que ele quer ouvir, a gente sabe qual que é o final dele. Tá? E um exemplo mais recente foi o que aconteceu com o Pedro Táxi. Então a gente tem que ouvir a voz do povo, e o povo está insatisfeito e a gente tem que estar pronto para melhorar.
Tá certo. Já ouvi dizer até que Janaína tem futuro para ser uma futura governadora do estado de Mato Grosso, viu, pessoal? Ah, não sei, será que eu vou apanhar tanto igual eu tô apanhando aqui até lá? Mas eu tenho tentado construir isso. Então, eu agradeço você pela oportunidade de estar aqui hoje. E vamos unir forças aí. Acho que você pode ajudar muito também nessas campanhas que a gente está fazendo, de oxigênio. Queremos contar com a sua ajuda também. Acho que agora é o momento de salvar empresário que quiser vidas, doar, né? como é que faz? Contribuir? Então, a gente está agora, eu vou passar para você... que ainda tem um dinheirinho sobrando. Vou passar você o contato para você colocar na tela da SEDEC. Quem quiser contribuir, custa R$ 4.900 hoje o cilindro com oxigênio. O preço subiu, é claro, está escasso o oxigênio. Emite nota fiscal no nome da empresa ou no nome da pessoa física que doar, para a gente poder passar isso para os municípios que estão precisando de oxigênio. Tá certo. E não é pesado não, 4.900 você doa um cilindro de oxigênio. Carregado, que vai ajudar vários municípios. Vocês terem uma ideia aqui, para a população ter uma noção, o município de Vila Bela estava trabalhando com 7 oxigênios para o município inteiro. Agora a gente conseguiu com essa doação do governo federal, que os deputados federais, senadores intermediaram, acho que, se não me engano, mais ou menos 350 cilindros, foram 8 cilindros para lá. Quer dizer, o dobro do que eles estavam trabalhando. E a gente está arrecadando mais para doar para os municípios que ainda estão com dificuldade de cilindro de oxigênio, porque eles tendo o cilindro, eles abastecem, mas está faltando o cilindro. Tá dado o recado então. A você de casa, obrigado pela audiência, companhia e paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau.